Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol. Sou estudante de medicina da UFPB e nesse vídeo eu vou falar sobre o perrengue que eu passei quando eu peguei Covid-19. Então, né, meu povo, eu ando meio desaparecida do canal, inclusive algumas pessoas me cobraram isso no Instagram. E um dos motivos de eu ter desaparecido foi que nessa segunda metade de 2022, além de eu ter descoberto que tinha uma doença incurável que foi totalmente negligenciada pelos serviços médicos que eu passei, então eu fiquei bem decepcionada, digamos assim, com a medicina no geral e bem chateada. Eu ainda peguei Covid-19 no final de novembro. E foi assim, um quadro muito agudo e bem complicado, sabe? Eu lembro que adoeci numa sexta-feira. Na sexta-feira eu tava sentindo dor no corpo e como se tivesse dormido de mau jeito. Aí no sábado eu fiquei tossindo um pouquinho e no domingo eu já tava com coriza, com indisposição, sentindo dor no corpo, sentindo cansaço. Só que eu ainda estava na dúvida se era algum resfriado ou coisa assim. Aí quando foi na segunda-feira que eu amanheci com muita dor no corpo e muita indisposição, me sentindo mal, sempre que me esforçava, eu agendei, né, do domingo para segunda o teste de Covid. E isso acabou piorando bastante o meu estado, porque chegou lá, eu esperei 2 horas para fazer o teste no local que eu indiquei, né? Não tinha nenhuma triagem de risco, então era lá eu passando mal numa cadeira, olhava assim para o chão e dava vontade de me sentar no chão, aliás, me deitar no chão. E o povo em pé, conversando, esperando a vez. E eu tive que esperar, né, minha vez, porque era por ordem de chegada e eu, por estar mal, demorei bastante para conseguir chegar. Aí, quando o teste deu positivo, basicamente, foi assim, colocou no material lá para reagir, já saiu positivo, positivo, positivo. A médica só queria me dar o atestado e dizer tchau, boa sorte. Aí eu disse, mulher, eu tô passando muito mal. Tinha como você olhar pelo menos a oximetria para ver se minha saturação tá boa? Aí ela colocou o oxímetro, né? A saturação tava 97%, só que a frequência cardíaca, que o normal é de 50 a 90, tava 196 a minha. E foi uma coisa que foi só piorando, sabe? Ela disse que eu tava passando mal pela frequência cardíaca elevada e se eu ficasse pior, fosse numa UPA e tchau. Então não olhou pressão arterial, não olhou nada. Só me tocou pra fora do lugar lá e pronto. Aí, resultado. Eu que já tava ruim, fiquei péssima. Eu fiquei muito irritada. Então, porque eu tava agoniada, sabe? Eu tava agoniada num nível que eu não conseguia, eu tinha agonia, assim, de estar acordado todo o tempo. Então, eu só queria saber de dormir e ficar quieta, imóvel num canto. Eu inventei de pegar a Covid justamente no surto de uma variante que teve aqui em João Pessoa, no final de novembro. Então, não tinha lugar para onde me jogar, nem UPA, nem hospital universitário, nem hospital público, nem particular. Eu nem tenho plano, inclusive, nem ia ter dinheiro para pagar esse particular. Mas, enfim, não tinha simplesmente vaga para ir para algum lugar. Então, entre ir para uma UPA, ficar várias horas esperando e ficar em casa imóvel, eu preferi ficar em casa imóvel monitorando. E eu cheguei num nível que eu não conseguia ficar sentada sem passar mal. Eu não conseguia levantar e ir ao banheiro sem passar mal, porque meu coração acelerava muito, a frequência cardíaca chegava em 200 tranquilamente. Eu me virava na cama, batia 180. E nenhum dia ficou abaixo de 140, 160, por aí. Ficou entre 140 e 160 no repouso. Então, quando eu me movimentava, ia para perto de 200. E dependendo do movimento, passava de 200. Eu fiquei tomando um medicamento para desacelerar um pouquinho o coração e rezando, né? Porque não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Mas ainda organizei minhas coisas, com medo de ser internada. Apesar que, enfim, não tinha onde internar. E pedi muito a Deus que eu não piorasse mais do que eu já estava, porque chegou no nível, gente, teve um dia que eu comecei a chorar, aí doía tudo no meu corpo, tudo. Aí eu disse, a pessoa não consegue nem chorar, porque eu sou muito chorona às vezes, quando eu tô estressada, chorar alivia meus estresses, mas nem isso a pessoa não podia, né? Aí, resultado, depois que passou esse quadro, eu passei em torno de uns 8 dias assim. Ao todo, eu passei uns 10 dias com Covid. Depois que passou esse quadro, eu inclusive conversei com um professor meu. Aí ele disse que era um quadro de miocardite aguda e realmente eu fui ler o Harrison de medicina interna
E era o quadro clássico, de simplesmente não conseguir fazer nenhum esforço. Aos mínimos esforços eu passava mal e era o coração acelerado. Eu ficava ofegante desse coração acelerado, para vocês terem ideia. E a saturação boa, que eu comprei até um oxímetro para ficar monitorando. Aí eu olhava o oxímetro e dizia, não, essa frequência cardíaca está muito alta. Aí ia contar manualmente, né? Pegava aqui a artéria radial e contava em 1 minuto. Aí eu contava assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu disse, não, isso tá certo. Porque chegava em 30 segundos, eu já tinha contado 90, 95. Eu disse, realmente a frequência cardíaca tá certa mesmo. Então, depois desse quadro, eu fiquei com vários sintomas de anemia, fiquei pálida. Isso aqui, eu sou branca, né? Isso aqui meu, ele não tinha o rosinha mais do olho, não tinha. Minha mão, ela ficou, não tinha mais esse rosinha na ponta do dedo, que agora que tá voltando. Tinha mais nada, eu fiquei completamente pálida. Tudo, se eu usasse uma roupa apertada, eu tinha equimose, que é o roxo na pele, né? Ficava cheia de equimose. Usei uma sapatilha que eu usava sempre. E fiquei com as unhas pretas, inclusive minhas unhas, meus dedões do pé ainda estão com a unha preta. Tô tendo que pintar, né, para esconder essa unha preta. Mas, assim, foi uma coisa bem na cara. Você via que eu não estava bem. Tanto que alguns professores já até me perguntaram o que era que eu tinha, porque eu que era super participativa na aula, eu tava lá assim, ó. Eu tava desse jeito, eu tava completamente irritada. Sugou minha força de vontade. Minha vontade de fazer qualquer coisa no dia foi sugada por esse bendito desse Covid. E eu fiquei assim quase 1 mês. Tanto que eu fiquei imóvel, né? Fiquei toda inflamada, me sentindo inchada, com retenção de líquido. Fiz uns exames laboratoriais. Estou com hipotireoidismo, que eu não tinha antes do Covid, porque eu tinha feito alguns exames de sangue antes de pegar a Covid e estava tudo normal. E depois do Covid alterou, né? Minha contagem de hemácias caiu mais de 500 mil, minha hemoglobina, que era quase 14, que isso é ótimo para uma vegetariana, foi para perto de 12, que é o limite mínimo, e apesar de não ser anemia, como caiu de uma vez, eu senti como se fosse uma anemia, sabe? Aí a professora mandou começar a suplementar B12, ácido fólico, vitamina D e ferro. Aí eu tô tendo que tomar vitamina digestante para suplementar no nível que eu estava precisando, e é uma lapa de vitamina, de comprimido desse tamanho que eu tô tendo que tomar todo dia, mas já tô quase terminando, graças a Deus. Eu fiquei com muita coisa acumulada desses 10 dias, porque eu tive que parar, né? Porque eu não conseguia fazer nada, então eu tive que deixar um monte de prova para repor. Atividades, trabalhos. E os trabalhos que tinha que fazer, eu fiquei com a memória atrasada, minha cabeça ela não funcionava. Por exemplo, eu não conseguia estabelecer uma conversa igual eu estou fazendo agora. Eu não conseguia simplesmente falar nada. Eu fiquei de um jeito que eu falava as coisas e parava e ficava assim. Porque eu não sabia mais o que era que eu estava falando, nem do que era que se tratava. Teve até uma disciplina que pediu para a gente apresentar o projeto da disciplina. Em 7 minutos, um vídeo de 7 minutos. E eu passei, gente, sério, eu passei umas 4 horas tentando gravar esse vídeo, porque eu falava, aí parava, porque eu esquecia, eu não sabia o que era que eu estava falando, nem do que se tratava mais. Aí ficava um tempão assim, olhando por nada, aí depois era que eu lembrava do que era que eu estava falando. E eu tentei gravar esse vídeo direto, só que eu não consegui. Aí, resultado, peguei e cortei as partes que eu tava parada assim, olhando por nada, porque era um negócio que não tinha condições. Eu fiquei com dificuldade de aprendizado, né? Porque além de eu estar com esse raciocínio lento, de não conseguir estabelecer, eu fiquei com problema de memória. Então, foi bem difícil esse final de período para mim. Eu fiquei muito ansiosa. Esse foi o pior período de todos em relação a cobranças, volume de conteúdo, volume de obrigação. Por exemplo, uma única disciplina tinha 8 seminários, uma prova depois de cada seminário, 3 provas teóricas e uma prova prática. Isso, uma disciplina. Aí outra tinha um monte de atividade para fazer e as provas, assim, era um negócio, praticamente todas as disciplinas. A gente estudava para a prova, explicava o assunto para o colega antes da prova, tipo, revisando, e chegava na prova, você olhava e dizia, meu Deus do céu. Teve uma questão até que, por exemplo, um paciente chegou com alergia e ele tinha sífilis. Aí, foi umas coisas bem assim, sabe, que eu fiquei, meu Deus do céu.
O que foi que aconteceu comigo? A turma, no geral, ela já estava toda desanimada, cabisbaixa. Esse período foi bem... Todo mundo se sentia esgotado. Aí, com esse problema do Covid, piorou tudo. Eu simplesmente queimei, assim, meu juízo todinho nesse final de período. Porque teve semana que eu tive que fazer 5 provas. Teve outras que eu tive que entregar um trabalho atrás do outro. Então, eu mal fiquei boa. Tive que quase virar a noite. Aliás, tive que chegar assim perto da meia-noite, fazendo 2 atividades que só tinha até meia-noite para entregar. Eu entreguei 11h30 mais ou menos. E no outro dia tinha um seminário para apresentar. Então eu fui dormir 5 horas da manhã fazendo esse seminário. Aí depois tinha um evento que eu era a principal responsável por organizar, que já estava tudo pronto assim. Então eu não tinha como não fazer o evento e tinha que correr atrás dos professores avaliadores. Aí alguns professores tiveram que cancelar em cima da hora. Enfim, foi um caos completo. Eu fiquei sobrecarregada, ansiosa, estressada. E foi por isso que eu sumi, porque eu não tinha saúde mental para fazer nada. Depois que acabou esse período, eu ainda estava com o estresse tão elevado que eu demorei um tempinho assim para me acalmar. Agora que eu sinto que tá voltando o meu juízo, depois de um tempo. E mesmo assim eu já tô agoniada pelo semestre que vem, porque me disseram que é pior do que esse, então... Enfim, a gente não sabe até chegar lá, mas até agora, tudo que me disseram foi verdade. Então, né, fazer o quê? Basicamente foi isso, gente, que aconteceu. Eu vou começar a postar os Medvlogs atrasados antes de começar o P8, então eu vou sair postando um atrás do outro, porque aí dá tempo de vocês assistirem todos, de como foi a loucura desse período. Tem eu chorando pelo período, tem de tudo. Isso aqui é Pandora miando no fundo. Tem de tudo, eu chorando por causa do período, eu enlouquecendo, eu com as olheiras desse tamanho. Eu não sei se dá pra ver por causa da câmera, mas minha pele pipocou de espinha também, depois do Covid. Se eu já tinha espinha antes, a pessoa com quase 30 anos na cara, e ainda cheia de espinha. Misericórdia, me disseram que isso acabava depois da adolescência, mas é tudo mentira, porque não acabou não. Acabou que pronto, eu simplesmente estava, como é que eu posso dizer, incapacitada. Eu, inclusive, ganhei 6 quilos, porque eu passei um mês sem conseguir fazer nenhuma atividade. Eu estava super dedicada na academia. Fazendo assim, dando o meu máximo. Depois desse Covid, minha gente, parecia que eu tinha 90 anos e nunca tinha me exercitado na minha vida. É trágico, mas enfim, é a realidade. É isso, eu espero que vocês estejam bem, que vocês se cuidem. Eu ainda tô meio assim do juízo, mas tá voltando. Então, foi isso. Carol não era mais Carol, por isso que eu não estava por aqui. Então, até a próxima e, mais uma vez, se cuidem.